Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma questão, aliás duas questões, para que nós pudéssemos aqui discutir um pouco sobre o estilo que pode uma banca examinadora, né, brincar com vocês, mas sobre o mesmo tema, corrupção passiva. Tenho aqui a oportunidade, né, a felicidade de ter aqui em estúdio o Dr. Carlos Miranda, que é delegado de polícia aqui em São Paulo, e que mais uma vez veio nos brindar aí com a aula. Professor, muito obrigado e que bom que o senhor veio para tirar umas dúvidas nossas aqui. Obrigado, Eli. Pessoal, espero que todo mundo esteja estudando bastante aí. Vamos contar com a aprovação de todo mundo, né? Aliás, antes de começar, eu queria até falar um pouco sobre isso. Professor, é muito comum as carreiras, por exemplo, o colega faz concurso para escrivão, para investigador, e depois ele faz concurso para delegado, sim, e muitas vezes com uma diferença pequena de tempo. Isso acontece, sim, bastante, né? Acontece bastante. Até porque a pessoa entra, toma gosto pela carreira, pela atividade, enfim, depois quer galgar o cargo máximo aí de autoridade policial, né? Ótimo, ótimo. E uma coisa que o Dr. Carlos falou é a seguinte, pessoal, os concursos devem sair, obviamente, né? Obviamente não, nem todo mundo tem a obrigação de saber disso. São vários, né? Então você vai ter um edital, não vai ter um edital para investigador, para escrivão, para auxiliar de PAP, não. Então você vai ter mais de uma chance, né? Agora, só uma coisa que nos foi alertada, né? Que nós inclusive gravamos sobre isso, é que o sujeito não vai poder fazer na fase escrita investigador e escrivão. Não vai poder fazer. Porque o que acontecia é que o sujeito passava nos dois, né? Isso. A pessoa passava nos dois, aí ela tinha vocação, na verdade, para ser investigador, só que ela passava para escrivão. E aí ela fazia uma academia de polícia para escrivão, enfim, era nomeado, tomava o posse do cargo, e aí ficava 2, 3 meses, um ano no escrivanato, e depois abandonava para poder ser investigador. Ou seja, a defasagem para escrivão é enorme. A defasagem para escrivão é enorme. Então eu acredito que a gente vai ter muita vaga para escrivão. E agora, assim, a pessoa pode até prestar os dois. Vai que ela está num dia ruim e passa para escrivão, não passa para investigador, que a primeira fase ela vai poder fazer. Agora, só a segunda fase que ela vai ter que escolher. Beleza. Gente, volta para cá. Primeiro, o tipo penal que está aqui, solicitar ou receber para si ou para outra, em artigo 317, corrupção passiva, a rubrica é corrupção passiva, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem, reclusão de 2 a 12 e multa. A pena é aumentada de 1/3, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar um ato de ofício. E se o funcionário deixa de praticar retardo de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, é de detenção e não mais de reclusão. Esse é o famoso crime de corrupção passiva. Aí eu pergunto, doutor Carlos, esse crime é bastante corriqueiro de aparecer assim em provas, principalmente da polícia, mas isso cai para escrevente, cai para advogado, aliás, procurador esse ano, várias questões. É um crime, então, é uma figura carimbada das provas? Carimbada, justamente. A corrupção passiva e ativa caem bastante. São os crimes que mais caem aí de crimes contra a administração pública. Tá. Agora, eu pergunto, professor Carlos, a questão que vem aqui é de investigador de polícia, e aí vocês vão perceber por que Carlos e eu trouxemos essas duas questões. Para que vocês não sejam surpreendidos com aquele comentário. A VUNESP mudou, para a delegada de um jeito, não sei o quê. Gente, claro que uma prova de delegado tem uma pegada um pouco maior, é óbvio. Agora, a banca VUNESP pode trabalhar de forma mais literal, vocês chamam de decoreba, tanto num concurso quanto no outro. E às vezes trazer uma casuística. Ou seja, nós pegamos duas questões. Um estilinho que vocês só chamam de decoreba. E o outro que ele conta um casinho. Mas agora o doutor Carlos falou, se eu não souber decoreba, eu não consigo fazer o encaixe. Imagina a autoridade policial que eu tenho aqui no estúdio hoje. Se chegar o caso lá, ninguém vai chegar para ele e falar assim, ó, doutor Carlos, alguém solicitou ou recebeu, direto ou indireto. O cara vai chegar e falar o seguinte, ele chegou para mim e falou, dá um café aí, dá... Então é isso que ele tem de fazer. A autoridade policial vai ter de saber fazer tipicidade, óbvio. Então eu pergunto, a primeira questão que eu vou colocar aqui para o doutor Carlos falar com a gente. Considerando os crimes contra a administração previstos no Código Penal, praticados por funcionário público, é correto afirmar que a conduta de solicitar ou receber
para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. E o sujeito estampou lá corrupção passiva. Ou seja, nessa questão, doutor Carlos, ele simplesmente queria saber do aluno se ele conhecia o dispositivo penal, Sim. é isso? Dispositivo legal, dispositivo penal, letra seca da lei, né? Letra seca. Que o aluno tem que conhecer. Claro, da mesma forma, a questão pode vir um casinho, pode vir uma coisa simples, falando, fulano ofereceu, solicitou, mas a questão sempre vai trazer o ofereceu, o solicitou. Agora, ele pode trazer um exigir. Se ele trouxer um exigir, a gente já vai saber que não se trata de corrupção, mas se trata do quê? De concussão. Agora, é muito fácil, vai ser a pessoa que tiver uma noção da lei, que tiver entendido o artigo da lei, as diferenças que ele tem com os outros artigos, ela vai conseguir muito facilmente identificar qual que é o tipo penal no caso, né? Então diferenciar. Então quer dizer, na aula, por exemplo, o senhor pode ter, às vezes, um conteúdo doutrinário para explicar e tudo mais, mas a leitura dos artigos, seja da legislação especial ou do Código Penal, é obrigatória, doutor? É absolutamente necessária. A leitura dos artigos ela é absolutamente necessária e a pessoa ela tem que ter uma noção de poder comparar um artigo com o outro para saber onde estão as diferenças, né? Eu tinha uma mania, quero saber se o senhor acha isso aí maluquice ou não. Eu, quando eu estudava o Código Penal, eu reescrevia os tipos penais. O senhor já fez isso alguma vez na vida? Você pode reescrever o tipo penal, você pode sublinhar ou circular o núcleo. A gente fala que o mais importante do tipo penal de cada crime é o núcleo, né? É o verbo. Então, circule o verbo, anote o verbo, reescreva o verbo, se você não quiser reescrever o tipo penal inteiro, mas vai ter a noção da diferença justamente entre eles. Bacana. Agora, dá uma olhada. Olha, pessoal, VUNESP, um ano depois, delegado de polícia... aliás, ali está errado, eu que coloquei o TCE ali equivocadamente. Ceará, Polícia Civil. Legal. Marcelo, professor, diz aqui, ele é aprovado num concurso para delegado. Ele sabe que o vizinho dele tem expedido em seu desfavor um mandado de prisão. Olha a história. Mesmo antes de assumir o cargo, Marcelo procura o vizinho, que é proprietário de um automóvel, de luxo e tal. E aqui é que está o núcleo, igual o Carlos falou, aqui mata a questão. Solicita-lhe comprar o veículo por 1/3 do mercado e tal, insinuando, quer dizer, pelo amor de Deus, o cara quer comprar por 1/3, que está solicitando algum tipo de vantagem aí, né? Insinuando de modo implícito que caso a proposta não seja aceita, efetua a prisão, logo assuma o cargo. Eu até falei pro doutor Carlos, falei, mas o cara pode confundir com a concussão. Ele falou, então, na vida prática pode acontecer um monte de coisa. Ele falou, mas na prova eu entendi com o que ela está me dando. Ele falou, solicita. O vizinho não cede e Marcelo, mesmo após assumir o cargo, não toma qualquer atitude em desfavor. Bom, a primeira pergunta que eu tenho, professor, deu como corrupção passiva. Essa é uma diferença, então? Deu como corrupção passiva. Mas é que nem eu estava falando, a gente tem que atentar para a literalidade da prova. Não adianta ficar pensando, nossa, e se for tal coisa, e se for tal coisa. Primeiro, vocês viram que ele está dando um caso de corrupção passiva, um casinho que tem um monte de firula aí, uma coisa a mais. Ele solicitou antes de assumir o cargo, porque o tipo de corrupção passiva fala, que é antes de assumir o cargo. Aí tem lá, ele fala que ele só solicitou, mas ele não recebeu vantagem nenhuma, porque o tipo da corrupção é crime formal, ou seja, ele só pede, mas ele não precisa receber a vantagem patrimonial. Ele, no momento que ele solicita, e ele até fala, a questão fala de modo implícito, né? Então ele está solicitando de modo implícito. Acabou. No momento que o indivíduo solicita, mesmo antes de assumir o cargo, mas valendo-se desse cargo, ele está praticando crime de corrupção. Aí a questão fala em atos preparatórios, deixa eu ver, coloca aí ali, por favor. Ela fala em atos preparatórios. Deixa eu ver. Não tem atos preparatórios aí, né? Opa, aqui. Olha lá. Realmente. Ele Mas são não atos preparatórios. cede, mas já houve a solicitação. Já houve a solicitação. Está consumado justamente quando houve a O solicitação. tipo penal não fala, né? Solicitar e receber. Ele Não, fala ou receber. não, ele fala solicitar. Solicitar. Com a vantagem, ponto. Solicitou,
está consumado. Essa vantagem não é necessária que a pessoa receba essa vantagem. Que o agente receba essa vantagem. Então, não é ato preparatório, não é concussão, porque a prova fala em solicitar, então não fala em exigir. Se fosse exigir, ela falaria. Então, assim, é uma questão que é muito parecida com a de investigador, só que é para o cargo de delegado. Ou seja, trouxe aqui uma pimentinha a mais. Provavelmente o teu aluno, seja no investigador, mataria essa questão para delegado. Mataria essa questão, até por causa do dia a dia. Ele ia ver casos parecidos ocorrendo, etc. E aí ele ia perguntar, o indivíduo, ele solicitou, ele exigiu, como é que foi? Agora uma coisa interessante, hein, Carlos? Uma coisa interessante. Existe aqui na alternativa a corrupção passiva na modalidade tentada. Um aluno desavisado pode achar que seria atentado aí, mas igual você falou, o solicitar já é o crime. Só poderia ter tentado se fosse por escrito, algo do gênero. Exatamente, se fosse por escrito. Ele escreve o recadinho, aí ele vai mostrar e de repente ele é preso. Mas assim, a corrupção, ela é muito difícil de acontecer na forma tentada, porque ele é um crime formal. Solicitou, está consumado, não precisa receber vantagem nenhuma. Bom, pessoal, bacana então olhar dois estilos de questão. Tudo bem que esse pedacinho final realmente foi uma pimentinha um pouco a mais. Mas só a primeira parte do solicitar poderia tranquilamente cair em qualquer outra carreira ou para delegado. Mas você percebeu o seguinte, o esquema de trazer um casinho, trazer uma casuística, isso tem sido muito comum numa mutação de bancas. FCC faz isso. VUNESP também tem feito isso. Eu considero mais inteligente quando tem um casinho para você colocar, porque faz o aluno tentar realizar o enquadramento, e isso é muito importante. Professor, eu acho que deu para o pessoal entender as lições de hoje, fazer leitura do tipo penal e observar a feitura de questões é importante. No curso, o Dr. Carlos está gravando também com outros colegas, há material teórico e também a parte de questões. E o pessoal que está brigando aí, professor, cadê o diabo do curso? Eu creio que essa semana a gente vai soltar o curso aí para vocês. O professor Carlos gravou hoje tortura e hediondos, enfim, pessoal gravando. Professor, deixa sua mensagem para a galera que está estudando, porque muita gente acha que é uma coisa tão impossível e o senhor que lutou aí e conseguiu o seu cargo, a mensagem que o senhor tem para os alunos aí que pretendem ingressar na carreira. Pessoal, não tem absolutamente nada de impossível, vocês têm que ser somente organizados, vocês têm que ter um horário lógico de estudo, né? Um horário, uma rotina, e é o que o professor Alessandro falou, marquem as questões, grifem, sublinhem, escrevam, cada um aí sabe o seu método de estudo, aquilo que funciona melhor, tem gente que estuda melhor de manhã, tem gente que estuda melhor à noite, a questão é, não adianta só ler a lei, não adianta só fazer exercício e não adianta só assistir a aula. Você tem que assistir a aula, depois revisar a aula, ler a lei, fazer exercício, tudo de forma concatenada aí que vai dar tudo certo para todo mundo. A boa sorte aí nos estudos de vocês, eu estou à disposição, o meu Instagram é @delta_cm, se tiverem alguma dúvida aí, não hesitem em me chamar. Pessoal, então, ó, dicas bacanas aí do Dr. Carlos, e isso que ele falou é interessante. Cada um tem o seu horário, isso é muito importante observar. Às vezes tem coach que fala, tem que estudar tal horário, tem que estudar... Eu acho isso um absurdo, cada um tem seu horário. E em sendo online o curso, o aluno consegue organizar esse tipo de coisa. Para mim, o aluno show de bola é o híbrido. Consegue ser online e de vez em quando aparece também cursos presenciais. Mas uma coisa é fato, gente, o aluno online vira o capeta, ele fica muito forte. Por quê? Ele, imagina, você viu uma aula, não entendeu, pega o material, revisa, opa, isso eu já matei. Igual um aluno aqui que passou 2 vezes em primeiro lugar, ele pega e colocou, professor, eu assisti a aula e fazia minhas anotações. Depois disso, eu só ia nos pontos que eu tinha dúvida, mas o resto estava tudo anotado. A revisão dele era rápida, então não é à toa que o cara conseguiu notas tão altas em 2 concursos difíceis de tribunais. E aqui na polícia não vai ser diferente. Pessoal, valeu, obrigado, Dr. Carlos, e até uma próxima oportunidade. Valeu, pessoal.